Com a palavra, o professor Paulo Agostinho Nogueira Batista. Boa noite. É uma grande honra participar desse simpósio, desta mesa, e poder ouvir e aprender com o nosso mestre Libânio e poder contribuir nessa discussão desse simpósio. Depois, então, dessa palavra do Libânio, que conhece como ninguém e já publicou tanto sobre essa questão, minha breve reflexão é nesse contexto de refletir sobre cenários da Igreja na América Latina e Caribe, no horizonte do concílio, que é apenas levantar algumas questões provocativas à nossa reflexão e ao debate, especialmente abrindo espaço para que a gente possa continuar a discutir essa temática com o Libânio. A primeira questão diz respeito à coragem do concílio e da Igreja na América Latina e Caribe no momento de incerteza, de medo e de até resistência em criar um ambiente de abertura e de diálogo, propiciando o desenvolvimento e a criação de formas novas e ousadas de ser igreja. Essas mudanças anteciparam diversas revoluções que tiveram ocasião no final dos anos de 1960. O problema é que essas transformações foram muito mais amplas e profundas e continuaram se ampliando nas décadas seguintes. E ainda hoje nos debatemos com a hermenêutica dos textos conciliares, fechando-os ou teimando em manter seu espírito de abertura. Então a questão que fica para a gente, e as novas questões? Estamos conseguindo dar conta delas, de todas essas mudanças? Precisamos de um novo concílio? Os sínodos e as assembleias do povo de Deus nas dioceses oferecem espaço para essa reflexão? É o que a gente espera, amanhã da quarta Assembleia, é o que a gente espera que essa nossa quarta Assembleia Arquidiocesana possa dar passos nessa perspectiva. A leitura de hoje da segunda carta de Timóteo afirma no versículo 7 do primeiro capítulo: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Foi essa fortaleza e abertura amorosa à graça que moveu João 23, Paulo VI e todos aqueles que atuaram na construção do concílio. Foi esse mesmo espírito que moveu e move a Igreja na América Latina e Caribe a ler o concílio à luz de sua realidade continental e a recepcioná-lo de forma criativa, a dedicar-se à libertação de todos, especialmente dos pobres, oprimidos e excluídos. Os novos cenários nos interpelam. Temos disposição e ousadia de seguir esse caminho de fortaleza e amor? Então essa é a primeira questão. A segunda é sobre a eclesiologia e a perspectiva pastoral do Vaticano II. O Vaticano II nos legou importantes categorias como povo de Deus e colegialidade, para citar apenas duas já tratadas nesse simpósio. As implicações dessas concepções para a vida da Igreja, nos cenários atuais, não só na América Latina e Caribe, são fundamentais. Colocam de forma especial o grande desafio da participação mais efetiva dos leigos na vida da Igreja, mas não só atuando como auxiliares numa concepção clericalizada, mas como sujeitos corresponsáveis em todos os âmbitos, exercendo seu sacerdócio comum nos diversos ministérios para o bem de todos. À luz da coragem dos padres conciliares da Igreja Latino-Americana, devemos nos questionar se não nos falta essa coragem evangélica para avançar nessa perspectiva. Precisamos formar solidamente um laicato para que sua atuação na Igreja e no mundo possa superar os graves problemas que temos. As diversas situações, como a realidade política, econômica, social, ambiental, cultural, religiosa, e também internamente, por exemplo, o modelo de estrutura organizativa da Igreja. Os leigos precisamos nos questionar sobre nosso papel na Igreja e criar espaços ainda não construídos. Nesse sentido, e reagindo ao exemplo citado no primeiro dia pelo padre Vitor Ferler, sobre pesquisa a respeito do afastamento das pessoas da Igreja, devemos dizer que não é possível para o bem da Igreja
diante dos dados das pesquisas que começam a sair, continuar convivendo com a postura pastoral não dialogal em muitos lugares por esse Brasil afora e no mundo todo, e às vezes até uma postura autoritária, né, que não respeita a caminhada das comunidades. Por exemplo, a cada mudança, às vezes, de pároco, como foi citado, é como se inventasse a roda novamente. Projetos e programas exitosos são descontinuados sem nenhuma discussão. Muda-se a liturgia, a gestão da comunidade, a catequese, desconhecendo a história e o processo construído. Precisamos resgatar a dimensão colegiada que deve atravessar toda a vida da igreja. A terceira questão, que também se articula com as anteriores, é sobre uma palavra fundamental e que marca o espírito do concílio, o diálogo. O Concílio Vaticano II avançou na história do cristianismo a buscar o diálogo com a cultura e as tradições religiosas. Essa temática está explícita em 10 documentos, com cerca de 34 referências. O diálogo é um dos grandes desafios atuais. Impulsionada pelo Concílio Vaticano II, a reflexão teológica tem sido provocada a encontrar perspectivas dialogais que tornem essa realidade uma praxis. Seguindo as pegadas deixadas pelo Concílio, o Papa João Paulo II realizou muitos gestos significativos em favor do diálogo, especialmente do diálogo interreligioso, como nenhum outro pontífice. Os encontros interreligiosos pela paz em Assis, a visita à Terra Santa, além de inúmeros discursos, homilias e documentos. Que todos sejam um, a oração de Jesus ao Pai no Evangelho de João, é o título de sua carta encíclica Ut Unum Sint, no qual ele insiste no empenho ecumênico e no diálogo. Diz a carta, o diálogo é a passagem obrigatória do caminho a percorrer para a autorrealização do homem, tanto do indivíduo como de cada comunidade humana. E citando o Papa Paulo VI, em Ecclesiam Sum, diz, o diálogo não é apenas troca de ideias, de algum modo é sempre um intercâmbio de dons. O diálogo com o intercâmbio de dons deve produzir também uma praxis dialogal e libertadora. E ela se torna mais do que urgente a cada dia, principalmente diante de tantos problemas, conflitos e desafios que temos. A vida humana se faz no diálogo, a condição dialogante das expressões mais genuínas do ser humano. Através do diálogo, o ser humano forja a sua identidade. Martin Buber afirma que o homem se torna eu na relação com o tu. E nessa construção de identidade, o diálogo é fundamental. Mas diálogo não significa somente conversação, falação, expressão sonora de palavras, tráfico de palavras. Para Buber, o diálogo verdadeiro é aquele que acontece o encontro, que propicia o dialógico. Ele apresenta 3 tipos de diálogo, o autêntico, o técnico e o monólogo disfarçado de diálogo. O primeiro, que de fato é o verdadeiro, é aquele no qual cada um tem de fato em mente o outro ou os outros na sua presença e no seu modo de ser. E a ele se volta com a intenção de estabelecer entre eles e si próprio uma reciprocidade viva. A partir então dessa reflexão, quero deixar um questionamento a todos nós. Se o diálogo é um intercâmbio de dons, expressão da graça trinitária, se nossa fé em Deus Trindade, comunhão amorosa e unidade dos 3 divinos, tem sentido e fundamento para nós, não seria contraditório que não conseguíssemos dialogar com a diversidade de expressões, tradições, inclusive diversidade de tradições eclesiais e o pluralismo pastoral? Crer em Deus Trindade é testemunhar o diálogo e a comunhão amorosa em nossa vida e em nossas relações, inclusive eclesiais. Será que as resistências às mudanças, inclusive aquelas trazidas pelo Concílio e aquelas criadas na América Latina, em Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, e as expressões de controle eclesiástico não revelam exatamente o contrário da fé que o Vaticano tanto quis nos animar, indicando exatamente o contrário, o medo? Na primeira carta de São João, capítulo 4, afirma-se: não há medo no amor. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Quem sente medo ainda não está realizado no amor. A espiritualidade cristã é movida pela fé, pelo amor e a esperança, não pelo medo. E como diz Paulo,
sabemos em quem colocamos nossa fé. A fé em Deus de vivos, não de mortos, como nos fala a liturgia de hoje, o Evangelho de Marcos. A fé num Deus comunhão amorosa, que assume nossa humanidade e revela-se a nós como Pai, Filho e Espírito, que nos mostra a esperança da ressurreição e que contra tudo e todos o amor tem a última palavra. Estamos às vésperas de uma campanha da Fraternidade sobre a juventude. Em 2013 teremos a Jornada Mundial da Juventude no Rio e em Belo Horizonte o Congresso Mundial das Universidades Católicas, questionando sobre novos tempos e novos sentidos, e a Semana Missionária. Essa juventude tem encontrado entusiasmo em participar da vida da Igreja e expressar seu vigor na construção do reino. Essa deve ser uma preocupação, né, de todos nós para qualquer cenário, inclusive sobre sua formação, mas também da formação das crianças, adolescentes, mas também de toda a Igreja, do laicato, dos presbíteros, dos pastores. Os novos cenários estão aí e o desafio de fazer com que, pela vivência do amor, testemunhemos nossa fé, nos exige a cada dia continuar testemunhando e anunciando a boa notícia de Deus comunhão, num mundo tão necessitado, para que essa boa notícia se espalhe e frutifique para o bem de todos, inclusive da Igreja, e a nossa salvação e libertação. Em memória de todos os que nos precederam e doaram sua vida pelo reino, especialmente dos nossos mártires latino-americanos, somos todos provocados a cuidar desse tesouro, de guardá-lo e semeá-lo, pois a nós foi confiado. Então, com essas questões, eu gostaria de provocar a nossa reflexão para continuar o debate. Obrigado. Ouviremos agora as palavras do professor Edvar Guimarães. Boa noite, povo de Deus aqui reunido. É com alegria que expresso aqui a satisfação de estar nessa mesa e de ter participado, juntamente com a FAGE e com o ISTA, da elaboração desse simpósio e poder proferir em 10 minutos aqui as minhas observações. Fiquem tranquilos, eu não participei do concílio, sou mais jovem que o concílio, então não terei aquela leveza libaniana de testemunho ocular, então optei, aprendendo com o mestre, de partilhar com vocês as minhas observações feitas como teólogo, como aprendiz de teólogo, como professor e como leigo cristão engajado nessa igreja. Observo que construí a minha identidade como cristão dentro de uma igreja pós-conciliar, que tentava levar a sério, alguns lugares mais, outros menos, esse processo convidado por João 23 como um novo Pentecostes de adornamento, balizado aí como as 4 pilares que o padre Libânio nos recordou. Não olharei para trás, simplesmente porque já fizemos isso no primeiro dia do simpósio, a memória. Ontem eu não estava presente, mas certamente vocês fizeram como é que foi o processo da recepção, os desafios. O padre Libânio de alguma maneira apontou alguns aqui, dos conflitos. Mas como aprendi com o mestre que um evento bem celebrado, ele deve entrelaçar dialeticamente aqueles 3 momentos. Um olhar para trás, fazendo memória, né, atento aos sinais do tempo presente, mas com um olhar prospectivo. Então, nesse momento, tendo o concílio como marco referencial, porque foi assim que aprendi o tempo todo como cristão, recorrer ao concílio, à luz voltando nas fontes, ou na fonte, na única fonte, né, a palavra e a tradição, mas atento aos sinais dos tempos e olhando para o futuro. Então, olhando para o futuro, vou me desafiar aqui, diante do meu bispo, Dom Valmor, do meu reitor, Dom Mol. Estou vendo aqui vários professores, vários colegas, catequistas, religiosas, futuros presbíteros dessa igreja. Então, vou desafiar o meu olhar a apontar, de alguma maneira, 10 desafios para que esse marco referencial do concílio não seja assumido por nós de maneira infiel ao tempo atual. Porque 50 anos
se passaram e muita coisa se transformou nessa cultura, na compreensão que nós temos de nós mesmos, do que estamos fazendo aqui e do próprio papel da igreja no mundo. Então eu tentei elencar 10 desafios que todos nós teremos que levar a sério se quisermos sermos fiéis ao espírito do concílio. O primeiro desafio eu chamo de maneira bastante gritante, porque estamos às vésperas da Rio+20, da Cúpula dos Povos, que eu chamo de o desafio da gestão ecológica. Temos que admitir, esse discurso, essas denúncias, fazem parte timidamente ainda da nossa vida cristã, do nosso processo de educar as novas gerações na fé. Parece que não levamos a sério esses sinais, esse sinal do tempo que a todo momento somos bombardeados, alertados e sentimos às vezes na própria pele. Então creio que todos nós devemos levar a sério mesmo, assumir como compromisso esse desafio de um futuro mais sustentável, inclusive na vivência da fé cristã. Um segundo desafio, eu chamo de o desafio da gestão pastoral. 500 anos celebrávamos há tão pouco tempo de presença do cristianismo na América Latina. Não conseguimos construir estruturas de fraternidade que gerasse uma sociedade inclusiva e que garantisse a dignidade de cada pessoa humana. Então, aquilo que era apontado como, vamos dizer, uma ideia força da teologia da libertação, ainda continua, a meu ver, como um grande desafio a nós, latino-americanos, sobretudo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre a fome no mundo. E fiquei, assim, desafiado a avaliar positivamente todas as nossas construções, a gente que trabalha dentro de uma universidade, todos os avanços tecnológicos, nós não conseguimos erradicar os problemas básicos da humanidade. Então é um desafio à fé cristã que se propõe ser sacramento da salvação universal nesse mundo. Um terceiro desafio, eu chamo de desafio da gestão do poder e gestão de pessoas. Infelizmente, como cristão, tenho que anunciar isso. Ficamos tristes quando vemos ainda uma gestão pastoral centralizada no presbítero, onde o leigo e a leiga são figuras ainda assistentes ou assistidas, que não têm uma corresponsabilidade na gestão pastoral. É claro que muitas vezes existem lugares que já conseguem ensaiar iniciativas mais participativas, mais dialógicas, mais envolventes, mas eu percebo que ainda é um grande desafio a todos nós. Gestão de pessoas, porque percebo muitas vezes, apesar das últimas pesquisas da nossa arquidiocese, as pessoas estarem felizes com as nossas celebrações, com o nosso jeito de gerir a vida cristã, mas quem está dentro percebe que não há essa corresponsabilidade, essa promoção da vida, essa participação. Então a gestão do poder e a gestão de pessoas continua um desafio a todos nós. Ainda mais recordando aqui essa mensagem do Concílio Vaticano II de que todos nós somos iguais em corresponsabilidade, batizados como povo de Deus. Um quarto desafio, o desafio da gestão econômica. As últimas pesquisas nos lembram que, apesar da igreja denunciar as corrupções da sociedade no campo da política, muitas vezes ela é pouco autocrítica. Nós não sabemos, as pessoas não têm informações claras como está sendo geridos os bens econômicos, os bens da comunidade. Então eu creio que nós temos que ser não só mestres, mas aprendentes. A igreja no concílio, ela se pensou mais servidora, mas na educação fizemos um processo de que o mestre também e sempre será um estudante, um aprendente. A igreja também, além de servidora, tem que se aprender tantas gestões por aí, tantas tecnologias saem das nossas universidades que apontam uma gestão mais participativa, mais transparente, mais ética. Então eu creio que nós, enquanto igreja, devemos assumir esse desafio. Um quinto desafio, o desafio da gestão educativa. Por mais que multiplique-se
multiplica-se os cursos de teologia, ainda há muito pouco planejamento da formação dos membros da comunidade. Na catequese, por exemplo, que acompanho mais de perto, no Leste 2, muitas vezes vejo o testemunho de catequistas, coordenadores de catequese, que não encontram, a não ser que haja em lugares uma sensibilidade da igreja, né, do padre, ou do coordenador pastoral, mas muitas vezes é do próprio bolso, com iniciativas de enfrentar as dificuldades. Ou seja, nós poderíamos ter uma gestão de planejamento com investimento mais constante e maciço na formação, na educação dos nossos membros. As próprias instituições de educação católica, a gente é professor em muitas delas, a gente percebe a crise de identidade. Um sexto desafio, o desafio da gestão dos meios de comunicação. Quando estamos atentos ao uso da internet, da televisão, da rádio, não percebemos que estamos fazendo da melhor maneira possível. Já estão me avisando aqui, estou chegando ao final, então vou elencar mais os próximos desafios. Um sétimo desafio, o desafio da gestão da juventude. Estou agora me reunindo com o Padre Libânio, tentando escrever aí um volume da linguagem sobre Jesus, e coube a mim pesquisar a linguagem da juventude. Estou acompanhando um pouquinho os processos dos jovens aqui na Arquidiocese. A gente vai percebendo que uma igreja que não investe maciçamente no jovem é uma igreja que não pensa o seu presente e muito menos o seu futuro. Um oitavo desafio, o desafio da gestão ética. Eu já fiz uma referência à questão econômica, mas gestão ética de nós sermos testemunhas, sermos coerentes com a ética jesuânica que colocamos no horizonte como referencial de vida. Então, uma igreja que muitas vezes é acusada de atitudes que não condizem com esses princípios que assumimos como referencial de vida. O nono desafio é o desafio da gestão litúrgico-sacramental. Embora se reconheça que do concílio o fruto mais visível é o da transformação, das mudanças litúrgicas, mas ainda há um modelo não só de participação, de elaboração e cuidado com a liturgia e os sacramentos, que ainda não levam à corresponsabilidade, à autonomia de cada participante. E por fim, para terminar, o desafio da gestão do ecumenismo. O Padre Libânio nos recordava as dimensões de ecumenismo e do diálogo interreligioso. Vemos passos, alguns desses desafios são passos tímidos, outros às vezes a gente tem a sensação de andar para trás, e alguns a gente percebe que estamos no mesmo lugar. Reconhecemos um mundo plural, construímos uma Constituição que garante, né, a liberdade de culto, mas estamos longe de dar passos, ainda muitas vezes com aquela teologia lembrada pelo Padre João Batista Libânio do retorno aos outros cristãos, ainda mais com as outras religiões. Acho que temos que assumir, mais uma vez, o avançar, comprometido de que aquilo que acreditamos é muito maior do que aquilo que nos separa. Para terminar, gostaria de conclamar a todos os participantes a um compromisso que aprendi com Dom Helder e vejo muito presente na vida do homenageado dessa noite, João Batista Libânio. Que nós poderíamos cultivar, a partir desse simpósio, o compromisso de cultivar a alegria inquieta que brota da experiência do cristianismo também inquieto. O do compromisso do testemunho profético de colocar-se a serviço do outro. Esses 10 desafios eu coloco para mim, e que cada um se coloque. A coragem e a liberdade criativa que experimentamos do Espírito que nos liberta para a vida adulta como filho e filha de Deus. Muito obrigado.